sei que a risada desse velho parece um Fusca enferrujado ligando, mas eu tive a mesma reação que ele ao mostrar esses prints incríveis da página esquerda.org pra vocês. Se isso é tudo meme ou não, eu sinceramente não faço a mínima ideia. Eu não duvido que essa página seja meme, desde que vi pessoas andando exatamente como um cachorro. Pois é, bizarro. Tô gravando pra ganhar uma aposta. Obrigado. Se eu gravasse ela por 20 segundos andando desse jeito aí, eu ganho 20 conto. Vamos lá. Nossa, até latiu, vou ganhar 30 agora. Parece que a gente vive uma era de inversões de valores. Virou moda querer não seguir um padrão, mas pensa bem, não seguir um padrão já é um padrão. E daí surgem vários outros padrões e trends bizarros sobre coisas estranhas, e a tendência é, na verdade, só piorar com o passar do tempo. Tipo essa página aí. Bom, de todo jeito, hoje irei mostrar esses posts bem diferentes do comum que você vê aí no Instagram. São posts polêmicos e que, com meus impressionantes neurônios, vou refutar com argumentos óbvios. Sim, um VTuber, um mero VTuber, um avatar vai refutar uma página do Instagram. Então, vamos começar com os posts. Normalizem perturbações mentais? O que pode dar errado isso, né? Lembrete, como muitos de vocês sabem, eu estudo psicologia na faculdade mais de esquerda do país, o ISPA. E isso significa que eu percebo mais desse assunto e de muito mais que vocês, e tenho mais credibilidade a falar disso do que qualquer outra pessoa. O post da vez já começa usando o famoso argumento do lugar de fala, com o objetivo de inviabilizar o debate. Pessoas terem mais propriedade e experiência para conversar sobre determinados assuntos, isso é algo totalmente normal, porque cada um se especializa em algo. Porém, nesse caso, já dá pra perceber o tom de arrogância no post, que eu percebo mais desse assunto e muito mais. Realmente dá pra perceber a inteligência dela, usando o pronome neutro e uma palavra já neutra, usando pessoa com X, ai meus olhos. Contexto. Uma perturbação mental é uma condição onde existem manifestações que levam a alterações do pensamento, da emoção e ou do comportamento de forma persistente. A nossa sociedade opressora trata perturbações mentais como algo negativo e como algo que tem de ser resolvido, quando uma pessoa com esquizofrenia não tem culpa de a ter. Mas perturbações mentais é um problema a ser resolvido. Para isso existem psicólogos, psiquiatras e terapeutas. Falar que a sociedade é opressora porque não concordamos com perturbações mentais é algo tão sem noção. Imagina como esse argumento pode ser utilizado para defender pessoas que são pedo, fazem coisas moralmente que são inaceitáveis, né? Agora, realmente, pessoas com esquizofrenia não têm culpa de nascerem com esse problema. Por isso, mais uma vez eu digo, elas devem ser tratadas. Uma coisa é a questão do preconceito que pessoas com problemas mentais sofrem. Outra coisa é a romantização dessa situação, que é bem triste, na verdade. Por isso, se você tem um problema mental, lembre-se sempre de conversar com um profissional qualificado. Exemplo, se um homem sente que é uma mulher e é lhe diagnosticado uma perturbação mental chamada disforia de gênero, isto é intolerante, visto que estamos a rotular uma pessoa e a dizer que sofre de uma perturbação por simplesmente estar a agir como se sente. Olha a distorção desse texto. Para quem não sabe, a disforia de gênero envolve um sentimento forte e persistente de que o sexo anatômico da pessoa não corresponde a seu sentimento interno do seu próprio ser, né? Que é a sua identidade do gênero. Essa sensação de incompatibilidade faz com que a pessoa sinta angústia significativa ou comprometa muito sua capacidade de funcionamento. O problema é que a disforia de gênero ela não existe mais, no sentido de como ser considerada uma doença, porque justamente ela era usada por preconceituosos. Eu acho que realmente essa página não sabe a diferença de preconceito e romantização de alguma coisa. Nenhuma comprovação científica de que isso realmente ocorre, e essa classificação servia apenas para aumentar o preconceito. Leila Sei, que é coordenadora de pesquisa da Organização Mundial da Saúde, disse que a transexualidade agora está relacionada com a saúde sexual. O objetivo é incentivar a criação de políticas públicas voltadas para as necessidades dos transexuais. Voltando para o post, ou seja, não temos o direito de tratar pessoas bipolares, borderline, psicopatas, maníacos, esquizofrênicos, depressivos e ansiosos, etc. Visto que a maneira como se sentem e são lindos e corajosos por serem como são, da mesma maneira que hoje em dia a perturbação de disforia de gênero está normalizada, temos de normalizar as esquizofrenias e afins, que eu acabei de ver. Atenção aos psicopatas que estão vendo esse vídeo, se aceitem como vocês são. Podem cometer até uns certos crimes, né, porque é a essência de vocês, não tem nenhum problema. Não procurem ajuda e sigam o conselho dessa página. Combate o capitalismo comprando a minha merchan. Mais info nos destaques. E o pior que realmente, ela tem camisas muito loucas que estão nos destaques dela e que eu não sei se ela tá vendendo, mas se ela tiver, ela é uma gênia do capitalismo.
capitalismo, viu? O melhor dessa página também são os comentários. Precisamos de mais representatividade e inclusão destas pessoas. Vai ter psicopatas em todos os espaços, sim. É sobre isso, mané. Eu acho que esse mané era pra ser money, sendo tipo um pronome neutro do mano. Caraca, a que ponto chegamos. Pessoas brancas não podem fazer tranças. Então, fazer tranças e rachas é uma característica da identidade das comunidades negras. Quando pessoas não negras fazem tranças ou rachas, elas estão a remover a significância cultural que tranças e rachas têm e a deturpar a forma como se deve olhar para pessoas negras que usam esses estilos. Oh meu Deus, ela está usando tranças, ela está acabando com uma cultura. Tranças é igual a opressão. Desculpas. Ah, mas culturas trocam elementos umas com as outras respeitosamente. Não há nada de mal com isso. Que mentira! A partir do momento que pessoas brancas são a maioria e existe etinismo sistêmico e discriminação, esta apropriação cultural começa a transformar-se em canibalismo cultural. Canibalismo cultural é quando a falta de igualdade racial numa sociedade e a maioria racial brancos romantiza e apropria-se de elementos culturais, de práticas, objetos, vocabulário e etc., de minorias. Isto leva a que haja opressão, invisibilidade e a marginalização das negras. No, God! No, God, please, no! 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 Por fim, portanto, quando pitas e wannabe chungas brancas andam a fazer tranças e rachas só para serem trend ou mainstream, estão na verdade a trivializar toda uma cultura e herança. Cultura negra não é vossa para roubarem. Temos de proibir que pessoas brancas possam fazer tranças ou rachas, só negros que podem. Isto não é separar. Atenção, não se esqueçam que nós somos da esquerda, por isso lutamos por direitos e não por segregação. Antes de comentar sobre esse maravilhoso post, eu só queria dar um destaque a esse comentário da Paula. Para de escrever em língua de outro planeta com esse X analfabeto. E pior que eu já vi alguns comentários sérios na net sobre apropriação cultural e, meu Deus, a pessoa obter o costume de uma cultura não quer dizer que ela tá roubando outra cultura. Na verdade, isso só mostra como a outra cultura conseguiu se expandir para mais pessoas e isso é só o resultado da globalização. E eu sinceramente não entendi o problema da pessoa fazer algo por trend ou por ser mainstream. Contanto que não seja tóxico e prejudicial para a pessoa em si e nem para as outras, fazer algo puramente por trend é irrelevante. Eu particularmente não faço porque trend é algo muito momentâneo e pra mim é muito superficial, mas a pessoa faz se ela quiser ou não. Então realmente esse argumento não faz o mínimo de sentido. Aproveitando que eu falei sobre apropriação cultural, vamos para o último post do vídeo. Ver anime é apropriação cultural. Apropriação cultural. Infelizmente já tive que falar sobre apropriação cultural, que é quando se adopta e se rouba aspectos de outros elementos de uma determinada cultura e se traz para a sua vida. O problema é que otakus e web se apropriam de uma cultura que não lhes pertence, e isso é ofensivo e também literalmente roubo e xenofobia e etinismo, e uma grande falta de respeito. Tem séries tão boas cá e escolhem usurpar uma cultura, ou param, ou eu vou vos cancelar um a um. Nossa, esse post aí exagerou, hein, no X. Agora você não pode ver nem anime, nem série, nem algum filme ou música de outra cultura. Isso é simplesmente incrível. Não se esqueça de beber água e o meu nome é Lacau, meu pão na sua mão.